Então, me chamo Ronaldo Guedes, sou aqui de Soure, Marajoara, sou ceramista. Na verdade, começo a trabalhar com madeira há muitos anos. E aí, no período que eu estava trabalhando com madeira, eu descobri que isso era a minha profissão, eu queria isso como profissão. E aí, ao longo do tempo também, veio surgindo alguns questionamentos quanto ao artista local. E um deles foi a respeito da cerâmica marajoara. Como que nós somos herdeiros de uma cultura muito forte, muito rica, muito expressiva para o mundo, e pouco se produzia aqui em Soure, por exemplo, onde eu moro, né? E aí eu fui em busca de pesquisa, de conhecimento, e ao mesmo tempo eu sempre fui um ativista na comunidade. Quando eu montei o ateliê, o Caio era pequeno, do qual eu estava falando agora, eu via muita garotada brincando muito solta. E aí a gente pensava em fazer algo por essa meninada. E aí, por outro lado, a gente não tinha um mecanismo que pudesse trazer essa garotada para aproximar um pouco mais do meio ambiente, da sua história. E aí eu fui nessa busca de saber um pouco mais sobre a cerâmica, e eu costumo dizer que foi nesse momento que eu tive a minha verdadeira carteira de identidade, né? Não foi aquela que a gente... essa foi a minha identidade, porque eu fui descobrir de fato a minha origem, e também descobri de fato o sentido da vida, que era produzir arte cerâmica, mas não produzir arte cerâmica só por produzir, por uma questão de financeira, que é o meu sustento, mas principalmente de produzir e investigar a minha origem, saber de onde nós viemos, o que aconteceu aqui nessa ilha e por que esse povo que habitou aqui produziu a arte. E a partir daí saber para onde eu ia, né? Onde eu desejava seguir. Porque na minha compreensão quanto artista, a gente só consegue pensar para onde a gente quer ir, que caminho que a gente quer seguir, se a gente entender qual o caminho que a gente já percorreu, quais foram os caminhos percorridos ao longo da história. E a cerâmica marajoara, ela diz isso, né? É uma civilização do Brasil que se organizou, que desenvolveu uma das mais belas cerâmicas das Américas, que realmente é tida na pesquisa como uma sociedade complexa, que pensou o espaço, que produziu alimento, que se organizou, que tinha uma hierarquia, que tinha uma governança masculina e feminina. Tudo isso, toda essa investigação, essa pesquisa permitiu que a gente entendesse que a gente era muito importante. A gente, marajoara, paraense, a gente era muito importante porque a gente era herdeiro, tinha no sangue a arte, a cultura. E tudo isso foi também, quanto artista, me dando uma inquietação muito grande, porque esse conhecimento que foi gerado da pesquisa, ele foi um conhecimento gerado e muito restrito aos museus, muito restrito, principalmente as primeiras pesquisas aqui foram feitas por estrangeiros, e a maior acervo dessa arte, inclusive, está fora do Brasil. E aí foi um dos fatores que, junto com a minha companheira Silene, que nos induziu a começar uma ação, organizando a comunidade, com a associação, e criar mecanismos de transmissão de conhecimento. E foi aí quando a gente cria a AMPAC, que surge as primeiras oficinas que surgem Tambores do Pacoval, com a ideia de trazer os mestres para dentro da associação, para que eles tivessem um contato com a garotada, mas também fazer um carimbó para a gente mesmo, se divertir. A ideia, o projeto do Tambores do Pacoval, ele surgiu com a intenção de fazer música, arte para a gente mesmo, né? Porque é constitucional a gente ter acesso à cultura e arte, mas na prática não é bem assim, né? A gente vê uma juventude necessitando muito disso. Eu vejo no seu depoimento
que quando a arte te abraçou, né, que a gente brilhou teus olhos, não, é isso que eu quero fazer. Uma das coisas que no teu depoimento eu vejo assim, é que ela pedia que fosse espalhada e abraçada. Por exemplo, tu via as crianças sem ocupação, ou sem jovem, ou mesmo os mestres dos grupos de carimbó um pouco dispersos. Então tu trabalhou tanto na questão das artes plásticas quanto na música nisso. E isso faz parte de todo um contexto que a arte quando escolhe, né? E a arte marajoara, ela tem alguns teóricos, né, que falam que ela é prima irmã maia, egípcia e tem assim os traços eu estava até comentando hoje sobre isso. Essa coisa da gente estar aqui na Ilha do Marajó, tratando da cultura local, seja ela uma arte plástica, seja ela a música, é uma grande trincheira. Por quê? Porque, na verdade, com o advento da internet, tudo o que é ruim chega para os jovens e eles abraçam aquilo como se fosse uma verdade, e o que é a raiz deles eles deixam de lado. Existe algum movimento do poder público para dar um apoio sobre isso? Não. Na verdade, o projeto que a gente inicia foi justamente por iniciativa nossa mesmo, né? Porque eu acho que, independente de qualquer coisa de poder público, nós também somos poder público. Quando você vê que tem algo errado na sua rua, na sua casa, você também pode fazer algo para mudar, né? Porque, infelizmente, sistema constituído é muito difícil a gente conseguir. A gente tem as coisas mínimas básicas, né? Na educação, na saúde. Então, depende muito de cada um também, né? E essas iniciativas de criar esses espaços de transmissão de conhecimento, de investigação, de diálogo com cultura local, com a arte, com os jovens, com os adultos, com todo mundo, elas são necessárias, é uma necessidade. Isso. Porque mais cadeia, mais presídios, mais repressão não é a solução. A solução está na educação, a solução está no diálogo da própria comunidade entender isso também, né? Apesar de batido, o ditado de a arte transforma o meio, transforma sim. Transforma. Eu me transformei, eu estou vendo muitas pessoas se transformarem, né? E eu vivo isso no meu dia a dia. Não divido, não tem mais divisão da minha profissão e da minha vida pessoal. É tudo junto, né? Porque tudo começou assim, a minha expressão hoje enquanto artista, nas minhas esculturas, no meu trabalho, ela está tudo implícito na nossa relação, porque eu acho que tem que ser assim, é a minha realidade, é o que eu vivo, meu convívio. E hoje, por exemplo, depois dessa trajetória toda aí, né, que é uma história muito longa para contar em poucas palavras, muita coisa aconteceu, nasceu pessoas, morreu pessoas nesse trajeto, mas veio, por exemplo, o Caio agora demonstrando essa bagagem de conhecimento, assim como não só o Caio, como outros jovens também, como o Adley, Madison, Ellen, uma turma de jovens que passaram por esse projeto. Eu vejo que vale a pena, porque às vezes parece que a gente está engessado, parece que a gente não consegue fazer nada, né? E acaba internalizando uma mentalidade que não é legal, de impotência. Mas eu acho que um pensamento, uma ideia, ela pode mudar sim, ela pode transformar, porque eu sou um exemplo disso junto com a minha companheira. A gente morava numa comunidade em que era muito estigmatizada, mas ninguém fazia nada para mudar esse quadro. E nós fizemos. E hoje a gente tem uma referência de cultura num bairro. A gente consegue dialogar com o mundo através da nossa arte, da nossa cultura. E ninguém é menor e nem maior que ninguém, né? A gente é tudo igual, a gente não é menor que um outro país, que primeiro mundo. Não, a gente é igual, todos nós somos iguais.
E o entendimento do nosso papel na Terra, ele está muito relacionado à nossa origem. É por isso que a gente tem esse diálogo em que nas escolas as crianças deveriam, no currículo escolar, né, isso a gente tem discutido bastante no âmbito da educação, em que os meninos eles teriam por obrigação de aprender sobre a sua história, sobre o seu lugar. Que lugar é esse? Em que lugar do planeta eu estou inserido? Como foi essa formação geológica? Como foi a formação histórica desse lugar? Porque isso vai mudar a cabeça desse indivíduo. Então, como é que eu, cidadão, médico, engenheiro, qualquer profissão que eu vou seguir, vou ser uma pessoa completa se eu não entendo a minha história? Se eu não entendi o que está para trás? Eu só posso ser um bom profissional, só posso ser um bom indivíduo se eu tiver uma relação mais próxima com a Terra, com a minha origem. Eu acho que isso é uma grande vulnerabilidade do mundo que a gente está vivendo hoje, do mundo da tecnologia, que é fantástica, que é maravilhosa, mas está havendo uma lacuna no campo da educação, que é justamente essa formação do indivíduo, de dizer, não, eu sou marajoara, eu sou paraense, eu vivo nessa terra, e essa terra é um lugar fantástico, bonito, e eu vou me relacionar com outra pessoa de outro lugar que também mora num lugar legal. Eu acho que isso deixa as pessoas mais felizes, mais plenas. Você ter relação com a arte, com cultura, com história. Você é livre. Eu acho que o viés da liberdade se dá a partir do momento em que você entende a sua história e você olha o mundo de forma diferente. Você olha de forma mais horizontal, não para baixo, né? Você consegue olhar. E essa experiência que a gente está vivendo, né? Enquanto artista, vendo a juventude aí que poderia estar até numa cadeia hoje e está aí se expressando, produzindo arte. Eu acho que é esse o caminho para uma política pública. Essa construção, né, da gente conseguir. Inclusive é um projeto que nós temos para o bairro. Lá na associação, a gente quer transformar aquele espaço num centro cultural em que o garoto, no momento que ele não esteja na escola, ele esteja lá mexendo na horta medicinal que a gente tem lá, com os medicinais, com os conhecimentos tradicionais, ele tendo contato com a música, praticar um esporte, contribuir nessa formação nesse sentido, né? Que a ideia não é transformar todo mundo em músico, todo mundo em ceramista, mas é transformar em cidadão, que seja lá para onde ele for, ele saiba entender qual é de fato a sua história, né? E levar consigo também, né? Então a história é essa, né? A história é essa, nossa história é essa. Poxa, olha, muito obrigado por essa troca de saber, por esse teu ensinamento, mas eu quero te agradecer principalmente de saber que você jogou as sementes e essas sementes brotaram, como é o caso do Caio, como é o caso dos meninos que você colocou, como o caso da associação, como a gente consegue mudar realmente, ou pelo menos fazer que a esperança brilhe nos olhos das pessoas. E através disso elas terem motivação para ir para frente. E, Ronaldo, e a sua arte? A sua arte é essencialmente marajoara, não é? Traços de tradições, e você comercializa a sua arte para o mundo? Sim, a gente tem dois ateliês, né? O ateliê Arte Mãe de Marajó, um que fica no Pacoval, na Travessa 23, e outro aqui na Travessa 14. Soure, né? Soure. E a ideia do ateliê é um ateliê aberto à visitação do público, né? Antes da pandemia a gente está funcionando e o público que vem visitar, ele tem acesso à produção também, ele tem contato com as pessoas que estão produzindo, conversa, uma coisa mais humana mesmo. E tem a oportunidade também de ver como é que está sendo feito esse produto, como é que está sendo produzido e qual é a nossa relação de produção, né? Porque a gente produz por uma questão principalmente de salvaguarda. A gente mantém o estilo de produzir, a gente coleta a pedra para fazer a tinta, a gente estuda os desenhos geométricos,
E daí é livre, a gente não trabalha com reprodução, a gente não é nosso estilo atual, mas a gente mantém algumas características que a gente considera que é importante. E aí essa ideia é que o visitante, a pessoa que vem aqui, ela entenda que aqui a gente está trabalhando, está produzindo, e que esse objeto que ela está levando tem uma relação com a história. Com isso a gente ajuda a elevar a autoestima da comunidade local, porque as pessoas ficam encantadas mesmo, né, com o trabalho. A gente tem saído por aí, infelizmente ano passado a gente tinha eu e o Caio, a gente tinha uma ação no Brasil, aqui, São Paulo, Rio e Bordeaux, na França, que a gente ia fazer um forno e participar de um festival, mas não aconteceu, né? Muita coisa tinha como acontecer. Por outro lado, outras coisas aconteceram também, mas assim, é isso. Eu acho que esse objeto cerâmico aqui, ele é uma riqueza, uma joia muito grande para a gente paraense, né? Brasileiro. E é através desses objetos, tanto da cerâmica quanto da música, que a gente dialoga. A gente consegue dialogar, né, com uma ferramenta de conversa mesmo. Né?